Olá, meus amores, bom dia! Tudo bem com vocês? Com alegria que estamos aqui mais uma vez para compartilharmos a palavra do Senhor nosso Deus. E neste exato momento, nós vamos orar pedindo a direção do Senhor para a nossa aula. Oremos? Querido Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, Senhor Deus, porque Tu és um Deus soberano sobre tudo e sobre todos. Pedimos que o Senhor nos direcione nesta manhã, Pai. Pedimos que o Senhor nos dê a sabedoria vinda do Senhor. Perdoa os nossos pecados, ó Deus, e que possamos fazer somente aquilo que Te agrada, Pai. E que tudo que venhamos a fazer seja para a honra e glória do Senhor. Então, crendo nesta palavra, Senhor Deus, nós oramos a Ti e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, criança, na aula passada nós falamos sobre Daniel. Nós vimos que ele e seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se contaminaram com os costumes do povo da Babilônia, mas pelo contrário, eles não perderam a sua identidade com o Senhor. E muitos anos haviam se passado e desde a chegada de Daniel e seus amigos na Babilônia, os persas eles invadiram, Babilônia, e naquela época Daniel já estava idoso. Ele era um dos 3 homens mais importantes do reino, depois do rei Dario. Daniel, ele glorificava a Deus em tudo. Então, o rei Dario pensava em promover Daniel acima dos outros presidentes. Mas aqueles homens, eles não gostaram do rei Dario querer promover Daniel. Então, eles não gostaram daquilo e eles tentaram de todo jeito acusar Daniel de algum erro. Mas aquilo parecia impossível, porque Daniel era correto em tudo, porque nele havia um espírito excelente. Vamos ler Daniel capítulo 6, o verso 4. Olha só o que diz a palavra do nosso Deus. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Então, Daniel, ele fazia tudo que agradava ao Senhor. Daniel queria glorificar a Deus com a sua vida. Ele fazia tudo que era correto para agradar ao Senhor. Será que você que está aí me assistindo, será que você é como Daniel? Em suas atitudes você glorifica a Deus? Abram lá a sua Bíblia, lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31. Veja aqui o que Paulo fala. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Vamos ler de novo? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então aqui Paulo está dizendo que tudo que nós venhamos a fazer seja para glória de Deus, para a glória do nosso Senhor. Então, Daniel, ele era também dedicado à oração. E aqueles homens maus, aqueles homens que estavam tentando prejudicá-lo, eles tiveram uma terrível ideia. Vamos ver lá em Daniel, capítulo 6, verso 5. Vamos ver o que eles estavam planejando. Diz assim a palavra do Senhor: disseram, pois, estes homens, nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus.
Daniel era um homem justo. Daniel procurava sempre fazer aquilo que agradava ao Senhor. Então, aqueles homens que estavam tentando a todo custo prejudicar Daniel, eles foram até o rei e eles levaram uma lei que dizia o seguinte. Vamos lá, Daniel capítulo 6, verso 7. Vamos ver o que diz a lei? Olha só. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme um interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer deus ou a qualquer homem e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Então, eles foram com esta lei, né, com esse decreto diante do rei. E o rei, sem saber que aqueles homens tinham a intenção de prejudicar Daniel, o rei nem imaginava. E prontamente o rei assinou aquele decreto. E agora, o que eles iriam fazer, né, contra Daniel? E o Daniel, aqueles homens, eles queriam que o melhor ajudante do rei fosse condenado, que o melhor ajudante do rei fosse jogado na cova dos leões. Será que Daniel permaneceria obediente à palavra de Deus? O que você faria se você estivesse no lugar de Daniel? Responda aí. Então, quando Daniel soube que aquela lei foi assinada, veja só o que foi que ele fez. Vamos abrir no livro de Daniel, capítulo 6, verso 10. Diz assim a palavra do nosso Deus. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima do seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelho e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Daniel ele entrou no seu quarto, foi para sua casa, entrou no seu quarto. E as janelas do seu quarto davam em direção a Jerusalém. E ali ele se colocou de joelhos para orar ao Senhor, para colocar diante do Senhor todos os seus pedidos, todas as suas preocupações. E 3 vezes por dia, Daniel se ajoelhava e orava. Daniel fazia o que agradava ao Senhor. Será que você separa um tempo para orar e ler a Bíblia? Será que você faz isso? Saiba, criança, que quando você ora, que quando você está ali diante do Senhor, orando, Deus está falando com você. E quando você está lendo a Bíblia, está ouvindo Deus falar com você. Deus fala com você quando você lê. Quando você ora, né? Você fala com o Senhor. Então, aqueles homens maus, eles foram à casa de Daniel. Eles queriam descobrir algo sobre Daniel, alguma coisa que ele poderia estar fazendo de errado. Então, eles foram até a casa de Daniel e eles o viram orando. E então, imediatamente, eles correram e foram contar ao rei o que Daniel estava desobedecendo o decreto. Então, o rei Dario tentou de todas as formas livrar Daniel lá da cova, de ser jogado na cova dos leões. Mas a lei ela já estava assinada, o rei não podia voltar atrás. Vamos ler Daniel 6,16? Olha só o que diz a palavra. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Então Daniel foi lançado
na cova dos leões. E o rei não conseguia comer nem dormir naquela noite. O rei ficou abalado, o rei ficou triste. E assim que amanheceu o dia, sabe o que foi que aconteceu? O rei foi lá, até lá, a cova onde Daniel foi jogado, lá na cova dos leões, e ele falou. Vamos ler Daniel capítulo 6, verso 20. Vamos ver o que foi que o rei falou? Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Olha só, veja o que foi que Daniel respondeu no verso 22. Aliás, no verso 21. Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Olha só, o rei, ele se alegrou com a resposta de Daniel. No verso 23, então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Daniel foi tirado lá da cova dos leões, não tinha nenhum arranhão. Daniel estava vivo, ele estava sem nenhum machucado. Então Deus protegeu a vida de Daniel. Então Daniel foi tirado da cova dos leões. Então o rei Dario ordenou que aqueles homens que acusaram Daniel, ele e suas famílias fossem jogados na cova. E ali o rei, ele fez um novo decreto, onde ali ordenava que todos do seu reino tremesse e temesse diante do Deus de Daniel. Se você estivesse no lugar de Daniel e fosse proibido de adorar o Senhor, o que você faria? Então, mesmo nos momentos difíceis, creia que o Senhor é poderoso e Ele vai cuidar de você. Não precisa ter medo. O Senhor, Ele cuida. Ele cuidou de Daniel. Ele protegeu Daniel. Você gostaria, então, de ter um relacionamento com Deus assim como Daniel? Daniel queria glorificar a Deus com suas atitudes. Daniel glorificava a Deus com a sua vida. Ele queria que o rei, todos que estivessem ao seu redor, reconhecessem que o Deus que ele adorava, que o Deus que ele servia é o Deus único, é o Deus verdadeiro. Por isso Daniel orava, por isso Daniel ele lia a palavra e ele obedecia. Nós também devemos fazer o mesmo. Nós devemos orar, nós devemos ler a palavra do Senhor e nós devemos obedecê-la. Você tem que glorificar Deus de verdade. Separe um tempo do seu dia. Separe para orar e demonstrar que verdadeiramente você ama o Senhor. E não deixe que outras coisas ocupem o lugar e o tempo que é de Deus. Veja o que foi que Daniel fez, como ele combatia as inverdades que o pessoal falava, que as pessoas falavam dele. Daniel ele buscava a presença do Senhor, Daniel ele orava, Daniel ele lia a palavra, ele obedecia. Daniel era fiel ao Senhor. Que nós também possamos ser fiel ao nosso Deus supremo, porque o nosso Deus é o Deus que dirige e governa todas as coisas. E Ele cuida de nós, Ele nos ama. Que nós possamos demonstrar o nosso amor pelo Senhor, orando, lendo a sua palavra e obedecendo.
Amém? Então vamos para o nosso versículo que está em Deuteronômio, capítulo 31, verso 6. Veja lá, vamos lá juntos? Veja o que diz a palavra do nosso Deus. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco. Não vos deixará e nem vos desamparará. O Senhor, Ele está conosco em todos os momentos. Quando Ele diz aqui, ser forte e corajoso, não tem nada a ver enfrentar pessoas, ter raiva. Pelo contrário, ser corajoso é ter certeza de que Deus, Ele está conosco. É ter certeza de que Deus está com você. E aqui nós terminamos a nossa aula. E eu espero vocês na próxima semana. Beijo e até lá. Tchau!